Boa noite, tudo bom? Então, gente, esse é a nossa quarta live do Tá na Mão. Aqui a gente discute algumas estratégias e alguns assuntos para que todos nós conseguimos ter bastante sucesso nessa nossa trajetória no mundo da confecção de órteses. Hoje o nosso tema é por que os convênios, isso na verdade é uma pergunta meio uma contraintuição, né? Por que os convênios não devem pagar pelas órteses? E para começar, a gente começou aqui pensando em falar um pouquinho sobre a dinâmica da prestação de serviços com os convênios, né? Então, a gente até pensou logo no início, quando a gente abriu o consultório, da possibilidade de termos algum convênio pelo consultório. Mas aí, a gente tinha esse pensamento porque a gente está numa região, a Marília está aqui solicitando uma entrada. Peraí, acho que a Marília vai começar agora, vai entrar também. Hoje a gente quer participação de vocês, então eu vou estar aqui com vocês. Olá, boa noite. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Eu acho que sim. Pelo menos até então o povo não estava me ouvindo. Agora eu te escuto muito bem. Vamos começar a nossa quarta live. Bom, Bora! pode começar falando um pouquinho sobre a dinâmica atual, com a prestação de serviços pelos convênios, né? Estava aqui falando que logo no início a gente até cogitou a ideia de ter algum convênio pelo consultório. Por quê? Porque a gente está numa região onde 95% dos pacientes são atendidos por convênios, né? E a maioria desses convênios são em convênios empresariais. Por quê? Porque a gente está numa região de muitas indústrias automobilísticas, metalúrgicas, enfim, a gente está aqui na região do ABC de São Paulo. Então, isso, né, deu aquele gostinho assim, nossa, eu acho que vale a pena pegar esse gancho, né? Talvez fosse a nossa melhor opção. Mas daí, nós começamos a procurar, né? Começamos a procurar alguns convênios para ver o que era necessário, porque até então a gente não tinha nenhuma experiência com convênio, a gente trabalhava em outros serviços, em serviços públicos, outras clínicas, enfim, então não era uma coisa que fazia parte da nossa rotina. Então nós fomos procurar para saber o que era necessário. E aí vimos um primeiro entrave, que seria a questão burocrática, né? Documentação, cartão de... todos os documentos que eram necessários, cartão de CNPJ, contrato social, constituição da empresa, né? Ata de constituição da empresa, alvará de vigilância, aquelas documentos todos que o CREFITO solicita, vigilância sanitária, pagamento de taxas, impostos, ISS, enfim. Não, e detalhar, e a gente tinha que detalhar, eu lembro que muitas coisas também, como quem ia trabalhar com a gente, se ia ter outros funcionários, se era uma clínica multidisciplinar ou não, se era só uma clínica de terapia ocupacional. Eram várias coisas, vários pontos que a gente tinha que definir, né? E isso, nossa, foi bem complicado, porque até para ter uma resposta de saber quais documentos a gente precisava ter, demorou um pouquinho, né, Vê, no começo. A gente começou a entrar em contato com diversas empresas. Eu lembro que era mais da nossa região, que a gente também fez uma pesquisa sobre isso, né? Quais convênios atendiam mais na nossa região, não só para esse plano empresarial, mas também quais empresas, né? Porque a gente vê uma diferença na Grande São Paulo e na região do ABC, são convênios diferentes, né? Então, às vezes a gente trabalhava, sei lá, com um Bradesco Saúde, tem planos da Bradesco que é um número grande em São Paulo, mas em São Bernardo, Santo André, São Caetano, ali na nossa região, não teria uma abrangência, né, de pessoas com esse tipo de plano. Então, até descobrir tudo isso demorou um pouquinho, né? Sim, demorou mesmo. E aí a segunda coisa que a gente começou a pensar foi
do quanto seria esse repasse pelos serviços, né? Uhum. Primeiro que os convênios, eles repassavam valores muito baixos por sessão, que não necessariamente essa sessão precisaria demorar 1 hora de atendimento, 40 minutos ou até meia hora. Mas os valores da maioria dos convênios eram repasses muito baixos. Por exemplo, variavam em torno de R$ 8 como mínimo até 30, R$ 40 o valor por um atendimento. Isso dependendo do plano que a pessoa tinha, né? Isso dependendo. E a quantidade de sessões também. Então, a gente sabe que um Sim. paciente, mesmo um paciente ortopédico, que ele tem que é muito mais rápido a evolução e a quantidade de sessões que ele vai precisar é muito menor do que um paciente neurológico, por exemplo, ainda assim, a quantidade máxima da maioria era em torno de 10 sessões por ano. Então, muitas vezes não é no começo, né? A gente sabe, pelo menos atualmente, a gente tem uma média de atendimento por paciente, que ele permanece, paciente ortopédico, permanece com a gente, numa média de 16, 20 sessões, e a gente está dando alta. Um ou outro que tem um caso mais complexo é que demora mais tempo, fica lá, até lá, 30 sessões no máximo, e aí logo dá alta ou diminui a quantidade de sessões. Mas ainda assim, com 10 sessões por ano, não daria nem para o começo, né? Então, a gente ficou um pouco assim... E aí? Como A gente não estava iniciando, né? Era um início, era um planejamento. Então, primeiro, a gente não ia ter uma estrutura física, né? Não teríamos uma estrutura física para suportar essa demanda, porque nós precisaríamos abrir um leque de agenda de atendimento para conseguir ter um valor, né? Pelo menos para pagar aquilo que a gente tinha de custo, né? Então, em 3 terapeutas, eu, você e a Larissa, num consultório pequeno, que não tinha uma estrutura para atender mais de 3, 4 pacientes numa sessão, né? Não tínhamos essa estrutura. Então, isso começou a pesar também na hora de adicionar não esse tipo de serviço, né? Aceitar ou não pacientes que têm um convênio médico, né? Então, isso dificultou também. Foi um dos motivos, né? Isso que a Má está falando tem a ver com o nosso ponto de equilíbrio contábil. Que quando a gente põe na balança, né, põe na ponta do lápis, quais são os nossos custos fixos e qual é a nossa despesa e o quanto que a gente precisa ter de receita para poder empatar essa conta, né? Então, quanto que eu preciso, quantos pacientes eu preciso ter com um determinado valor de sessão e todos os meus custos e empatar. A partir daí eu começo a lucrar. Então, era uma conta que não fechava. Se eu tenho, por exemplo, pacientes que pagassem, sei lá, pensando aqui, né, hipoteticamente, se a gente trabalhasse com convênio, hipoteticamente, sei lá, um convênio que uma continha básica, né? Pagasse, sei lá, R$ 30 por sessão, para eu ter, vamos supor que eu tivesse de custos mensais, estando em todos os custos de aluguel, contas de água, luz, impostos, funcionário, enfim, quais tudo, geral, né? Se tivesse assim um custo médio de R$ 5.000 por mês, eu precisaria ter, para começar a empatar essa conta, pelo menos a 140 pacientes, 140 atendimentos. Isso dividido... A longo prazo, né? Porque até conseguir esse número no início é muito difícil, né? Inicial, assim. Isso dividido em 30 dias, eu teria que ter, no mínimo, 7 pacientes todos os dias, de segunda a sexta. Para quem trabalha com uma estrutura pequena, sei lá,
um terapeuta que está começando, está iniciando, como foi o nosso caso, um terapeuta, 2 terapeutas, pacientes num dia, era muita coisa. Para nós era muita coisa. Isso para começar a impactar. E aí sim, depois dos 140, é que a gente ia começar a lucrar e começar a tirar alguma coisa para gente, né? Era para Exato. prejuízo ter no mínimo 140 pacientes, ou 140 atendimentos naquele mês. A gente sabe que é uma estrutura grande, tem funcionários, tem uma quantidade grande de terapeutas ou de estagiários, isso não é nada. Isso é pouco. Até às vezes eles conseguem esse volume até em um dia. Mas não é o caso da maioria, e muito menos dos terapeutas ocupacionais, que a gente sabe que a maioria dos convênios que tem um serviço Paga de um pouco. É da fisioterapia e não da TO. Mas a gente tinha uma tentativa, era a agenda feita, né? Então, a gente estava, para dar continuidade, a gente estava falando sobre essa questão de ter uma estrutura física que suportasse esse número grande de pacientes que nós teríamos que ter inicialmente, para cobrir pelo menos as nossas despesas. E a gente começou a ver na balança que isso estava um pouco longe de acontecer. Então, primeiro, ou a gente teria um capital inicial, né, bom, né, um dinheiro que aguentasse alguns meses aí para pagar os custos da clínica, ou a gente entraria em outro caminho. Um outro esquema de estrutura de atendimento, de cobrança, né? E daí, pensando por essas vias, colocando tudo no papel, fazendo todos os cálculos, vendo toda essa questão de documentação, como que a gente teria que ter, e também a dificuldade, também a gente tinha no início uma dificuldade de encontrar um lugar de atendimento, né? Também uma estrutura que desse para a nossa demanda. Também foi complicado no Grande ABC. Às vezes quem conhece o Grande ABC sabe o número de prédios, de consultórios que tem, mas a gente deu uma camelada, né, Gê, no começo, para encontrar uma sala de atendimento que desse certo no início da Amato, né? Então, pensando em todos essas tarefas que nós tínhamos que seguir, nós mudamos de caminho. Daí a gente falou que não, que para nós, naquele momento, não daria certo fazer um atendimento por convênio, né? E a gente entrou em outros meios. Isso pensando nos atendimentos de terapia, né? E não nas outras. De terapia, exato. Mas aí agora, se a gente parar para pensar, para perguntar e os convênios, eles pagam pelas órteses? A maioria dos convênios que a gente conhece, a gente tem conhecimento, não dispensa órteses, né? Eles não dispensam. Não. Alguns poucos, talvez, aqueles de mais alto padrão, como o Mint, eu acho que tem aí em alguns planos a dispensação de órteses, próteses, cadeiras de rodas, meios auxiliares de locomoção. Mas existe uma legislação atual que faz que os convênios eles têm uma certa obrigatoriedade de reembolsar os pacientes e os familiares quando eles têm uma prescrição e tem que comprar um determinado equipamento, né? Só que ainda assim, como a maioria dos convênios não paga, não dispensa essas órteses, as famílias, o que acontece? As famílias acabam entrando na justiça através de liminar, os convênios perdem e eles acabam tendo que pagar pelas órteses. Ultimamente, a maioria dos familiares, principalmente os pacientes neurológicos, crianças com paralisia cerebral, que necessitam de um acompanhamento, né, contínuo, né? Isso, eles conseguem tanto requerer terapias, como algumas técnicas, como a integração sensorial, e também têm conseguido receber o reembolso por essas órteses, né? E isso é uma coisa muito, muito, muito boa que esteja acontecendo. Mas a gente sabe também que existe um outro movimento
que é dos próprios convênios de começarem a ter agora os seus próprios centros de dispensação de órteses e próteses, enfim. Eu não sei se alguém tem alguma experiência com relação a isso. Não é a nossa vivência, a gente já acabou de dizer aqui que a gente não trabalha com convênio, mas se alguém tiver alguma experiência com relação a isso, porque isso é um movimento que está acontecendo e provavelmente vai ser levado adiante, dos convênios começarem a ter os seus próprios, implementar esses serviços e começarem a dispensar as órteses, né, dentro desse serviço. Então, vai haver uma contratação dos profissionais e, a partir daí, sim, a dispensação para os seus próprios clientes, né, dos convênios. Sim, eu lembro que alguns convênios já tinham começado até a procurar fazer um levantamento de custo, né, para abrir um setor que dispensasse esse tipo de tecnologia, né, assistiva, né, não só órtese, né, mas também outros tipos de órtese, não só órtese de termoplástico de baixa temperatura, mas também outros tipos de tecnologia assistiva. E o que acontece? Na maioria, se for um convênio que não tem um número de clientes, né, significativos, assim, eles desistiram. Eu lembro que essas empresas como a Santa Helena, que hoje é a Mil, acho que a Mil incorporou agora o Santa Helena, eles estavam até com esse tipo de dinâmica mesmo em ter, porque eles já tinham alguns profissionais que tinham conhecimento desse serviço, mas que não poderia fazer porque não tinha material e recursos para usar. Exatamente. Mas eu lembro que na época, ainda quando eu estava no Brasil, isso estava para ser implementado, mas algumas empresas até desistiram pelo número de casos, de ser um ou outro, não ser uma demanda muito grande. Mas já em relação a algumas técnicas de atendimento, como principalmente a fisioterapia, que agora está com várias técnicas de atendimento, alguns recursos de equipamentos, salas específicas, igual a TO que tem a integração sensorial e tudo mais, tem algumas coisas já estão mudando também em relação a isso, não só a órtese, né? Sim. Aí agora a gente lança até aquela pergunta, assim, né? E se acontecer, né? E se isso vier realmente a ir para frente? E se acontecer dos convênios começarem a aceitar... Cobrir as órteses. E cobrir as órteses, né? Começarem a realmente dispensar órteses pelos convênios. Como é que isso será? Né? Então aí vem um certo questionamento. Será que vale a pena? Será que que vai valer a pena? Pensando pelo nosso lado, porque nós somos terapeutas, certo? A gente está falando aqui com terapeutas. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aí do outro lado também são terapeutas. E a gente tem que começar a pensar, opa, peraí, como é que vai ser essa dispensação? O próprio convênio vai ter os custos com o material, tanto de consumo quanto os materiais permanentes. Como é que vai ser isso? Vai ser pago só a hora do terapeuta? Quanto que vai ser essa hora? Porque a gente tem que depois pôr na ponta do lápis tudo. Fazer uma órtese é diferente. O tempo que demanda confeccionar uma órtese é muito diferente do tempo que demanda fazer um atendimento de um paciente. E de um modelo para outro, né? Dependendo do caso. Às vezes é um paciente que precisa de uma órtese dinâmica, uma órtese mais específica, detalhada, que você necessita de um monte de material que vai demandar 1-2 horas de atendimento. Exatamente. É diferente de fazer uma dedeira para enfim. Que em 20 minutos você tá com ela pronta. É bem diferente, né? Então são coisas que, por um lado, são muito boas e é interessante que isso aconteça, mas opa, peraí. Vamos lá ver, né? Como é que isso... Será que isso vai ser bom para todo mundo ou vai ser bom só para o convênio? Então, né, eu acho que é uma coisa que a gente precisa Como que vão medir isso, né? Exatamente. Como que vão medir isso? Ontem mesmo, eu fiz um parzinho de órtese para um pacientinho, que também tem liminar pelo convênio e tal, o convênio paga tudo.
e fui até o ITA, que é um dos parceiros que a gente tem aqui no ABC, e fui lá fazer as OTS. Quem paga essas OTS é o convênio, né? Que paga por essas OTS. E eu fiquei um menininho de 3 anos de idade, então para fazer a OTS como eu realmente gostaria de fazer, o passinho de OTS eu demorei 3 horas. Eu comecei com ele às 8h30 da manhã e eu acho que eu acabei próximo de 11 horas. Então, assim, 2h30, quase 3 horas de atendimento. Sim. Já a Rosaíta está aqui dizendo, ó, se já é uma miséria o que pagam por atendimento, imagina o que vão querer pagar por tecnologia assistiva. Então, é exatamente o que a gente está questionando, né? Aqui, né? Será que vale a pena? Exato. Por isso que a gente soltou essa pergunta assim, o convênio não deve pagar nada por OTS. Por quê? Gente, não vai ser bom pra gente. Eu não sei, eu tenho um feeling. Isso que eu tô falando aqui é feeling, tá? Mas a gente tá aqui para pagar para ver. Então a gente tem que pensar também outra coisa. O custo de oportunidade que eu tenho. O que é o custo de oportunidade? Quanto tempo eu demando para fazer uma órtese, né? Vamos supor, uma órtese de posicionamento, que eu demoro lá 1h30, tá? 1h30, né? Eu poderia, e eu não sei quanto que o convênio vai me pagar, certo? Não sei. Se ele vai pagar só pelas horas de atendimento, se ele vai pagar pelo seu material, pelo serviço inteiro, como atendimento por hora. Exatamente. Ou se ele vai pagar um percentual sobre o produto pronto. Né? Então a gente tem que pensar isso, colocar isso na ponta do lápis, saber, vai valer a pena? Será que vai valer a pena? Então a gente tem que, não sei, a gente sofre uma questão de desvalorização tão grande que eu acho que se não é a gente a colocar o freio nas coisas, dizer, opa, peraí, aqui não é assim não, né? Não, e a Lari até colocou aí uma coisa interessante, né? Que daí o que vai acontecer? Vai ter aquela coisa de leiloar os valores, né? A Lari acabou de apontar isso aqui no nosso chat. Que daí vai querendo baixar um pouco mais, que acontece muito hoje em dia nos atendimentos, né? Tanto, eu acho que mais a físio, infelizmente, está tendo isso, mas a TO está entrando no mesmo caminho, que eu vou cobrar um pouco menos para tentar ganhar um pouco mais número de paciente, daí o outro pensa a mesma coisa e o valor vai diminuindo da sessão, claro, e a desvalorização do seu trabalho vai por água abaixo, porque você não consegue dar aquela atenção necessária, vai ter um número a mais de pacientes para comportar a perda do valor da sessão que você colocou e estabeleceu, e isso vai desvalorizar o serviço, a profissão, o nome, Exatamente. Enfim, tudo, né? E como você demanda muito mais tempo para confeccionar uma órtese, esse valor pela confecção da órtese, ela nunca vai poder ser igual ao mesmo valor de um atendimento. Porque senão a gente vai estar sempre perdendo dinheiro. Porque eu vou ficar 1h30, 2 horas para fazer uma órtese, eu vou ganhar o mesmo, sei lá, que seja R$50 por aquela órtese, por aquele serviço, enquanto eu poderia estar fazendo 2, 3 atendimentos, e eu ganharia 100, R$150. Então, será? Será? A Edilene até comentou aqui que a questão nem é custo do material e execução das órteses, mas sim o custo do nosso tempo estudando, custo dos cursos que fazemos, os artigos que pagamos, né, para estudar, que é pago também muitos artigos, é verdade, né? Quando você começa a colocar no papel tudo que você investiu, tudo que você precisa, você vê que a questão não é valores, né? Não é só valores, é tudo. E a Jaque também colocou aí, saúde não tem preço, né? A gente tem que dar o melhor tratamento possível para aquele paciente. Na necessidade que ele tem, a gente tem que fazer o nosso melhor. E tendo uma sala de sessão com 3, 4, ou fazer uma órtese no material que não é adaptado para aquele tipo de paciente, porém é o mais barato, e você começar a dar aqueles jeitinhos para tentar cobrir os seus custos de perdas que você teve, não dá certo. Não dá certo. Exatamente. Então, eu acho que...
Pode falar, Vê. Fala. Não, termina. Não, eu acho que é a questão mesmo, você tem que valorizar tudo isso, todos os investimentos que você fez, mas não só isso, você tem que ser real ao valor do seu custo, entendeu? Do seu trabalho, o custo do seu trabalho, ser real. Né? Exato. E nós, colegas, nossos amigos de profissão, temos que fazer a mesma coisa. A questão não é nem concorrência, não é isso. Não, eu acho que concorrência nem existe. Não existe porque hortas, infelizmente, felizmente, né? Não infelizmente, é um mercado tão grande, não, e tanta gente não tem noção ainda desse recurso. Nós somos tão poucos comparativamente aos fisioterapeutas, nós somos muito poucos. A gente pode nadar de braçada se a gente quiser. A gente só vai conseguir isso valorizando o nosso trabalho, não entrando no mesmo caminho que eles estão entrando, infelizmente. Exatamente. A gente tem que valorizar o nosso trabalho para crescer. Se a gente não mostrar que o nosso trabalho é válido e é importante, nossa profissão não vai crescer. Ninguém vai querer contratar TO porque não vai ter demanda. Então, a demanda a gente sabe que existe, mas as pessoas não enxergam a necessidade. O que a gente precisa é mostrar. Ou o que pode vir a acontecer também é começarem a contratar profissional de baixa qualificação, né? Então pegam os recém-formados que foram lá na faculdade, aprenderam como a gente, desde lá do início, aprendeu a fazer uma dedeira e sai por aí fazendo outros à torta e à direita, né? E não sabem o que está fazendo. Então isso é uma coisa que é arriscado também de acontecer. Né? Então E que já está acontecendo, né? Felizmente já está acontecendo. A gente vê muita contratação de TO que infelizmente ainda não tem a experiência para aquele determinado trabalho, que às vezes é específico para uma determinada área, e que sofre muito no início, tanto para o terapeuta sofrido, porque para ele precisa daquele emprego, então ele fica no trabalho e ele faz aquilo que é possível daquilo que ele sabe. E às vezes precisa pôr a mão na massa, né? Então é complicado isso, né? É complicado. É um tema muito complicado. Mas aí, voltando aí a gente se pergunta, né? Agora continuando assim, né? Mas aí a gente se pergunta, né? Será que isso quer dizer que todos os atendimentos de convênio são ruins? Não. Ou que os convênios não devem realmente pagar pelas hortas? Será que eles realmente não devem pagar pelas hortas? A resposta é não, não é isso. Não é que eles não devem pagar pelas hortas. A nossa concepção é que eles devem pagar o preço justo, o valor justo, nosso valor justo. Mas talvez isso seja utópico demais, né? Sabendo como a gente tem visto. Eu acho que atualmente é muito difícil isso acontecer. Né? No atual, eu acho que situação econômica do país, né? Que muita gente está até saindo dos convênios médicos. Teve, né? A gente lê aí, vê o número de pessoas que estão saindo por causa da taxa de desemprego e tudo mais. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas eles estão muito trabalhando o que você falou um pouco anteriormente, dessa questão do reembolso, né? Então, e isso é bom, isso é ótimo. Porque quem determina o valor do custo do nosso trabalho somos nós. Exato. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é em relação ao jeito que a gente trabalha isso com o nosso paciente. Né? Exato. Porque às vezes tem paciente que quer pagar o término do atendimento quando receber esse reembolso, né? E isso a gente tem que tomar cuidado, porque não sabemos se esse reembolso realmente vai vir ou não, porque... Quanto vai vir? Vai vir, porque às vezes... Eu já fui paciente de convênio, eu tinha convênio quando eu morava no Brasil, e eu sei que para determinadas coisas você tem uma resposta durante meses, né? E às vezes a gente tem uma resposta e quando chega na realidade no dia... é outra, muda tudo o assunto. Então é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando trabalhar com reembolso, né? Saber lidar e explicar de uma forma bem direta
para o nosso paciente e todas essas questões, né? A gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Muito, muito cuidado. E aí a gente pensa assim, mas então eu nunca vou poder trabalhar com convênio? Se tiver dentro do seu planejamento, ter uma estrutura maior, ter uma equipe maior, ter funcionário, se o seu público-alvo for esse, se você dimensionar que a sua capacidade de atendimento suporta, ok. Sim. Ok, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Importante É até bom, porque tem uma população gigante. Exato. É ter um planejamento, entendeu? Se você quer iniciar com essa população, porque realmente o início é difícil, mas depois, com o decorrer do tempo, tenho muitos amigos que trabalham com convênio e eles falam que para eles tão bom, assim, porque já está naquele fluxo contínuo, né? E a dificuldade é o inicial, realmente, e da estrutura que você tem. Então, é isso que a Vê falou. Se você tem uma equipe multi junto com você nessa, né? Fono, físio, né? Dependendo da área que você seguir, né? De clínica, médicos, educador físico, não sei, enfim. Dependendo da equipe que tiver com você, dividir esses custos é mais fácil. É muito mais fácil esse início, né? Isso não quer dizer que um atendimento de convênio seja ruim, né? Ou que para o terapeuta é ruim receber. É só depender de como for esse trabalho, né? Como esse trabalho alguém de vocês trabalha atualmente com convênio que queira dividir alguma experiência com a gente? E a gente tira uma das duas aqui e aí... a gente está um pouco atualizado, né? Faz tempo que a gente viu isso dos convênios, que a gente sentiu. A gente, claro, deu uma pesquisada, mas às vezes tem coisa que o pessoal está passando, que está trabalhando atualmente, que pode compartilhar aí com a gente, com todo mundo. Se alguém tiver uma experiência diferenciada e quer compartilhar, é bacana, né? Alguém? Não? Ninguém? Jaque, Jaque, faz uma solicitação para entrar aqui na live. Não sei como é que funciona isso. Eu vou sair. E depois qualquer coisa eu entro. Bom, a Jaqueline, ela não trabalha diretamente com convênio, porém sou contratada por uma empresa de home care. Eles me pagam um valor justo pelo atendimento convencional. Interessante. A Jaqueline vai entrar. Oi, Jaque! Oi! Tô te chamando no meio da rua! Ai, menina, nem conto. Eu tô sem luz no prédio e tô aqui na rua. Oh, meu Deus, que honra! E aqui também tava uma chuva. E aí eu não consegui entrar no prédio ainda. Eu tô esperando agora o meu noivo sair do trabalho pra gente poder entrar junto aí. Porque senão tá sem luz também. E eu moro no 19º. Não, e aqui tá um temporal também, ABC litoral, né? Tô vendo. A Jaqueline, para quem não... Tudo bem. A Jaqueline, para quem não sabe, é terapeuta ocupacional, era terapeuta da mão também, e atua no litoral, mais especificamente em Santos. E tá aí sempre aqui na luta com a gente também. É uma honra tê-la aqui. Tudo. Nossa, parece que vocês traduzem aqui o que eu passo diariamente. Aqui eu já falei várias vezes, né? Que mesmo estando aqui meio que sozinha, a gente, nossa, compartilha das mesmas ideias. É muito legal, né? O trabalho que vocês estão fazendo. De motivar a gente aí a fazer o melhor pra gente também, né? Porque se a gente for só ficar pensando no que a gente vê por aí, a desvalorização é muito grande, realmente. Então, a gente tem que fazer diferente. Eu acho com certeza total a favor disso. É isso aí. Conta pra gente como que era essa questão do trabalhar numa clínica que tem convênios. Sim. Como que era a questão do seu pagamento, horas, quantidade de pacientes? Como que era essa relação?
Era um CLT que te pagava por hora? Como é que funcionava? Não, era um CLT fechado, 6 horas dia, né? Eu trabalhava das 7 a 1. E é o convênio maior aqui de Santos, acho que não cabe eu falar o nome, mas é um convênio grande. E a contratação minha era igual a da Físio, né? Era 6 horas por dia, era um salário fechado, salário piso salarial. E a gente, como eu falei aí, a gente era sempre cobrado, Vê, por produtividade. Então, até hoje, até recentemente, eu fiquei sabendo de colegas que eles falam que a pessoa tem que atender X pacientes por hora. Isso está até fora dos parâmetros do CREFITO, que hoje eu tenho conhecimento. Assim. Então, eles colocam, às vezes, 5 pacientes por hora para atendimento e 6 horas seguidas. Então, você não tem tempo nem de tomar um café, sabe? Você não tem tempo nem de respirar direito. Quanto mais de atender bem os pacientes. Então, Sim, assim, com qualidade. Exato. A impressão que eu tinha era isso, assim, era de um número real, assim, que você tem que bater lá de meta. E eu até que não atendia tantos por horário, vou ser sincera, eu atendia no máximo 3. Até porque a agenda da TO era mais restrita, assim. E também tinha outra questão, por mais que a gente divulgasse o trabalho da TO, era sempre coisas que vinham, tipo, mão para físio, que acabava ficando para TO. Mas vinha com guia de físio, sabe? Aí ia lá eu, às vezes, até desrespeitando as regras do convênio, eu fazia receituário, no receituário médico mesmo, carimbava com o meu carimbo, assim, passava para o paciente, para passar para o médico dele, que ele estava fazendo a sessão com o TO. E não com o TO. Para poder valorizar um pouco mais a nossa profissão, né? Sim. Porque por mais que eu sentia, era assim, que por mais que o salário para os parâmetros não era assim, tão precário, né? Era o piso salarial. Aqui em Santos o piso tá 30 horas, em média de 2.600, por aí, 2.800. Eu não acho um salário bom, mas é o piso. Agora, assim, a forma de trabalho é muito precarizada. Eu acho muito ruim, sabe? Eu saí faz 4 anos de lá. Foi uma escola, realmente, né? A gente aprende, a gente atende todo tipo de paciente. Tinha paciente que precisava de órtese, eu não podia oferecer um serviço particular. Às vezes eu acabava, assim, meio que no desespero, dando o meu contato, e aí o paciente começava a conversar comigo, eu falava, olha, infelizmente eu não posso fazer esse tipo de serviço e tal. Ele falava, não, mas você faz na minha casa, sabe? Então ficava uma coisa bem aquela coisa, né? Aquela linha de você não querer desrespeitar, mas também pensar na saúde do paciente, falar, poxa, ele precisa. E aí hoje é até interessante, porque hoje eu recebo os casos das TOs que trabalham lá hoje, eu recebo elas os pacientes para fazer órtese. E é muito legal isso, né? Os pacientes acabam entendendo que não tem, né? Não tem outra forma. E aí a gente faz por fora mesmo. Sim. Né? Então, é como a gente também recebe bastante encaminhamento de um desses convênios que também já tem a sua rede própria, né? De hospitais, clínicas, de reabilitação, enfim. E tem terapeutas ocupacionais, tem terapeutas da mão, mas elas também, o mesmo tipo de contratação, e elas também não podem fazer as órteses para os próprios pacientes, então elas encaminham para a gente. Então, como a gente está à parte, né? Então, elas encaminham e a gente acaba fazendo para os pacientes delas. Sim. A mesma coisa acontece também para alguns pacientes do SUS, né? A gente sabe que ainda é até mais grave isso, né? Porque, para todos os efeitos, um funcionário que trabalha no SUS, ele não pode recomendar que um paciente compre algum equipamento, sendo que o SUS deveria dispensar aquele equipamento para ele. Mas ele também, você vai pensar, o que é ético? É eu deixar um paciente que eu sei que vai precisar de um equipamento agora, ou eu vou deixá-lo na fila de espera e ele vai evoluir com a deformidade, vai piorar. Exato. Então,
eu acho que agora elas têm até um acordo com as chefias e tudo, e elas encaminham sim para fora. Encaminham sim. E aí os pacientes vêm, alguns, não sei se são todos, espero que sejam todos, né? Mas vem bastante paciente pra gente assim. E vou falar, eles pagam. Exato. Eles pagam, mesmo sendo pacientes do SUS. É uma coisa que eu ouvi da Cândida, algumas vezes até, que é um tipo de relacionamento também que eu acho que é bom a gente valorizar, que é com as TOs do convênio, com as outras profissionais que atendem, né, até com o médico mesmo, porque é a propaganda que eles fazem, às vezes, né, e que a gente, quando chega pra gente, claro, a gente também acaba vendendo o serviço, mas que é através deles que o paciente vai nos conhecer. Exatamente. Então, é super importante essa relação e realmente, assim, eu acho que favorece o trabalho deles, favorece o nosso, né, que a gente também está na luta, está investindo. Ontem mesmo eu falei com o Mateo do convênio que eu trabalhava, eu falei, olha, se você quiser até conhecer os materiais, vem aqui no consultório, eu te apresento, né, eu estou procurando sempre comprar os melhores, né, os que lançam, para realmente oferecer o melhor para o paciente, para você também conhecer. E aí, quando a gente falar o preço para o paciente não falar assim, nossa, mas é muito caro, não está dentro da minha realidade, ou sei lá. Porque quando eu sempre falo isso, né, até para os estagiários que eu recebo, quando o paciente entende o valor da órtese, o valor que aquilo vai ter para ele, não tem preço, sabe? Não tem. Não tem preço que pague. E a gente também não quer se sentir mal em cobrar um valor que ela não, assim, um valor que não cobre às vezes nem o nosso atendimento, quanto mais o recurso da órtese, e a gente sai insatisfeita, né? Exatamente, aí não compensa, não vale a pena. Não compensa. Eu falo para todo mundo isso, eu acho que não é bem por aí, sabe? Não é bem por aí. Tem que fazer um trabalho de mais qualidade mesmo, focar no nosso paciente, focar no que ele precisa, e aí a gente, assim, acho que uma coisa que vocês estão falando bastante, que para mim é super importante, é que a gente tem que aprender a vender, a apresentar e vender nosso trabalho. Que vender nosso trabalho não é ruim. Que o médico pode perceber isso, que o paciente percebe isso, que os outros terapeutas também. E que percebam mesmo, é uma venda? É uma venda. É uma venda. A gente precisa... Vai beneficiar todo mundo. Exatamente, é uma venda. Olha, ontem eu tive um caso parecido. Assim, ontem teve um paciente que foi encaminhado para mim, para uma terapeuta também, que trabalha num ser. E o paciente não sabia explicar o que ele tinha. E nem que órtese ele ia precisar, ou que órtese ela prescreveu, eu estava super confuso. E ele também não teria como se deslocar até o consultório para eu fazer uma avaliação. O que eu fiz? Eu fui até a casa dele. O que eu faço o que eu ganho? É falar, eu perdi horas indo até a casa dele? Não, eu gerei valor para ele. Eu fui até a casa dele, eu fiz uma avaliação sem custo nenhum, né? Expliquei, levei material, mostrei, levei foto. E ele vai fazer órtese comigo. Sim. Entendeu? Eu não ganhei naquela hora, mas eu vou ganhar depois. Né? Ela entendeu. Exato. Ela entendeu. E era um caso super complexo, com uma polineuropatia periférica multifocal, sei lá, um caso bem complexo, que demanda órteses bem diferentes para o membro superior direito, para o membro inferior esquerdo, membro superior esquerdo. E às tantas eu pensei numa órtese dinâmica, e às vezes não, talvez não, uma coisa mais simples. Mas assim, ele entendeu exatamente o que eu quero com aquilo, o que ele vai precisar e como aquilo vai beneficiá-lo, né? Então eu acho que a gente tem que sim aprender a vender, e um vender não é um vender assim, olha, vem aqui, o meu consultório está aberto, né? Estamos de portas abertas, faça o seu agendamento. Não é assim, não é isso. Exatamente, ou desconto, ou sessão por tanto, tantas sessões. Pacote de sessões é uma coisa que eu também, com desconto, eu também não gosto, porque eu acho que desvaloriza, sabe? A gente nem sabe quantas sessões o paciente vai fazer. Então, eu falo pro paciente, no máximo a gente fecha 5 sessões,
quando é terapia da mão. Porque eu falo assim, eu não sei quantas sessões você vai precisar fazer, então não tem como eu já fechar só porque o médico mandou 10. Às vezes é um caso que eu acho que não vai precisar de 10 normalmente, né? Mas é isso, assim, acho que a gente vai aprendendo, fazendo, e a gente tendo, né, essa parceria, eu acho que também com os convênios, também com os outros profissionais, e mostrando o trabalho também, a gente só tem a ganhar. E uma Com coisa certeza. que... duas coisas que eu só ia falar. Às vezes a crença de que é caro, a órtese é cara, o atendimento particular, tá só na nossa cabeça. Quantos Exatamente. casos eu já peguei aqui em Santos mesmo, né? A gente fala, em Santos o pessoal que tem dinheiro, que tem mais condição, vai para São Paulo. Não é verdade. Porque aqui em Santos mesmo, eu às vezes atendo, né, ligação, WhatsApp de paciente que eu não conheço. E aí você fica toda assim, de falar, né, o preço das coisas, eu ainda tenho um pouco de resistência de falar, às vezes, o preço. Por telefone, né? Ou a faixa, né? Aí você domicílio, por exemplo. Aí você vai na casa do paciente, você vê que se você falasse o dobro, é claro que não é assim, eu não falaria porque eu falo o que vale. Mas se você falasse o dobro, ele pagaria. Pagaria. Então, às vezes, a crença está na nossa cabeça. Na nossa cabeça. Né? Na verdade, enquanto o próprio terapeuta não acreditar naquilo, não adianta, ele não vai conseguir vender uma ideia. Exato. Como? Não vai. Exato. Não vai. Então, a primeira pessoa que você precisa convencer é a si mesmo. Sim. Que aquilo vale a pena, que aquilo tem um custo, e antes de um custo, ela tem um valor. Um valor agregado importante que vai beneficiar o paciente. Se você não conseguir vender essa ideia para ele, não vai adiantar, não vai vender nada. Não vai conseguir. Ou então vai viver na base do descontinho, né? Porque o paciente, ele não acredita, se ele percebe que o terapeuta não acredita naquilo, quando ele fala, porque o custo, mas isso é caro porque o custo do material, não é. Balela, porque se a gente for colocar na ponta do lápis aquilo que a gente gasta de material e quanto que a gente cobra, a gente está cobrando 300% em cima. Certo? E não é... E os 300% em cima tem um valor, que é o valor da minha hora de trabalho. Sim. Não é? Ou não tem valor aquilo? Com certeza. E dos cursos que a gente faz, e do tanto que a gente investe em conhecimento, em experiência, porque os materiais é o que vocês falam também. Não é todo mundo, não é todo TO que começa com órtese que consegue ter um manejo com os materiais mais... Aí os da Orfite, por exemplo, né? Os mais finos. Eu mesma, às vezes, me bato pra caramba de usar alguns determinados materiais quando eu estou testando ainda. Então, a gente tem um valor nisso também, né? Nessa experiência. A gente tem que saber isso. Uma coisa que eu ouvi também já da Cândida, e a gente ouve agora, né, falando mais da questão do marketing, é você vender o que você acredita realmente, né? Você vender o porquê e não o quê. Não então, o quê. Você saber, assim, você acredita no que você faz, né? A gente, TO, a gente tem muita paixão e a gente coloca toda a energia no que a gente faz. E quando a gente, assim, apresenta isso, esse mundo, esse propósito real para o paciente, fechou, não importa quanto vale, ele vai fazer com a gente, ele vai ser sempre fiel a gente. Eu acho que isso vale muito, vender o porquê, né? Tem até um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Vender o porquê, a gente vende a transformação, né? Você não vende um produto acabado, você vende uma transformação. O que aquilo vai gerar de valor para aquela pessoa. É isso que você tem que vender a transformação. Com certeza. Vale adorei te ter aqui, foi maravilhoso. A gente pode fazer isso mais vezes, de surpresa, dentro do carro. Com certeza. A gente pode combinar outras vezes, outros assuntos. Tem sempre muita coisa para a gente tocar na ferida aqui das pessoas. Que a gente vê no silêncio aqui, né? Eu falo, as coisas que hoje mesmo, os atendimentos, que a gente vê às vezes no fechadinho do nosso consultório, do domicílio mesmo, né? A gente vê cada história, cada caso, que a gente sai assim, nossa,
Que vontade Verdade. de conquistar o mundo, né? Verdade, verdade. Obrigada. Muito Obrigada bom. Obrigada pelo- você por ter por aceito o tudo convite de aí. estar aqui. Parabéns. E, Acho que gente, de novo, eu só tenho a parabenizar vocês, porque foi uma iniciativa bacana demais. que Que legal, a a gente fica feliz. precisa e estamos aí para o que precisar. É E isso todo aí. mundo, né? Não só vocês, mas os TOs aí que estão participando da live. Eu acabo não divulgando tanto, né, no Instagram e tal, mas qualquer coisa me manda um direct também. Estamos isso aí. unidos e aí. fortes cada vez mais. Quanto mais a gente se ajuda, mais a gente cresce, não é? Com E isso certeza. é bom demais. Quanto Gente, mais a gente muito compartilha, melhor. melhor, com certeza. Obrigada mesmo, de coração, por todo o seu apoio de sempre. E a gente que está muito, agradeço. muito, muito feliz. Essa iniciativa tem transformado principalmente a nós mesmos. E a gente está trabalhando muito, 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 muito. A gente vai lançar um curso de órtese daqui uns dias. Que legal. Daqui uns dias. A gente, na verdade, a gente está na fase de... Isso já dando recados, tá? Estamos na fase de finalização, de subir conteúdo para as plataformas, de deixar a coisa bem redondinha, porque a gente imaginava que ia ser essa semana, mas não deu, né? Mas provavelmente, se tudo der certo, na semana que vem, a gente vai lançar esse curso num formato novo, inovador, diferente, e um conteúdo denso, extenso. E eu acho que tem tudo para dar certo e para abranger muitas pessoas. Com Muitas certeza. pessoas. E a Tenho gente conta certeza com que vocês. Vai ser um sucesso aqui. Deus queira. Tem pessoas eu já avisei já pessoas que têm que comprar o curso. Isso Eu aí. tenho estagiário aqui, né? Eu trabalho no CER aqui em Santos também, Sim. pela prefeitura, e tenho consultório. E eu recebo estagiário lá, então o pessoal que está para se formar aí, eu sempre falo, né? Que tem que procurar especialização. Foram vários já aí fazer especialização porque eu incentivei. Então, que eu legal. acho que o online aí é um caminho ainda melhor, né? Que a gente tem que Sem dúvida, mais, aproxima muito mais as pessoas, né? aproxima, Eu acho que gera identificação, você não se sente perdido, né? Na hora que você precisa conhecer algo, precisa adquirir conhecimento, tem um suporte. Eu acho sensacional. Acho que esse canal ainda também. tem que ser explorado por nós. Eu sou muito fã, eu sou totalmente fã, então a gente está com esse projeto que, já vou dizer o nome, a gente até já falou na semana passada, ele se chama Mãos à Órtese. E eu acho que tem tudo para ser sucesso. Vai ser. A gente está trabalhando bastante e para que saia redondinho, bonitinho para todo mundo. Tá bom? Gente, eu acho que a live deve estar acabando. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Mas já agradecendo aqui todo mundo que ficou até o final. É sempre muito bom poder compartilhar, poder aprender e estudar também para a gente poder falar com propriedade das coisas. E é isso, gente. A gente, na semana que vem, tá aqui de novo. E espero que na próxima semana já venha com mais novidades. Do Tá na Mão e do Mãos à Órtese. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Boa semana. Parabéns, beijo. Bom trabalho. Boa Obrigada, semana. Jaque. Boa semana para vocês todos. Beijo, Maia. A Maia deve estar por aí também, né? Eu vi a Lari por aqui, eu falei, nossa, a Maia já tá aprendendo de órtese muito cedo. Sem dúvida. De pequenina. Beijo, Marília. Beijo. Beijo, Obrigada, gente. meninas. Tchau, tchau. Até mais.